Salve, meu aluno querido! Você estava no YouTube, digitou substantivação ou o que é substantivação e queria saber a resposta. Pois bem, trago neste vídeo. Eu vou explicar para você o que é o processo de substantivação e como é que ele se realiza. Mas antes, deixa o like, já faz sua inscrição no canal para nós batermos 1 milhão de inscritos nesse canal. Tá demorando, mas com a sua ajuda nós chegaremos lá. Bem, substantivação é um dos processos de formação de palavras, tá? É um processo de formação de palavras que é chamado de processo de derivação, tá bom? Então a substantivação é um tipo de derivação, correto? E que tipo de derivação é essa? Existem vários tipos de derivação: prefixal, sufixal, derivação prefixal e sufixal, derivação parasintética, tá? Derivação regressiva, mas essa aqui, especificamente, a substantivação se chama derivação imprópria, beleza? Imprópria. Mas antes de você perguntar, ué, se é derivação imprópria, então quer dizer que ela está errada? Não, não tem nada a ver. Por que nós chamamos de derivação imprópria? Nós chamamos por esse nome porque você vai, por meio da derivação, atribuir características que não são próprias daquela palavra. Por isso, imprópria. Você vai dar características que não são próprias daquela palavra, são características de outra palavra. E eu vou te mostrar como é que se realiza o processo de substantivação. Vamos lá, então. Veja bem, imagine o seguinte, eu tenho a palavra não, certo? A palavra não, nas condições normais de temperatura e pressão, é um advérbio. Então, assim, se você pensar pelo básico, a classificação da palavra não é advérbio. E é um advérbio de negação, tá bom? Agora, eu quero transformar a palavra não em um substantivo. Como é que eu faço? Eu utilizo um determinante ou eu coloco a palavra não na posição de um substantivo. Veja só como funciona. Então, exemplificando aqui, tá? Meu não é irrevogável. Ou seja, estou dizendo que meu não volta atrás. Você lembra que o não era um advérbio? Pois é, queridão, ele era. Por quê? Porque quando eu coloquei ele aqui, ó, e coloquei a palavra meu, que é um pronome, determinando esse não, ele deixou de ser um advérbio e nessa frase ele passou a ser um substantivo. Um substantivo. Esse processo é o processo de substantivação. Ah, que legal! Tá? Isso aqui é o processo de substantivação. Você pode fazer com o pronome meu, com o artigo o, por exemplo. Veja bem, vamos transformar de novo não. O não dói mais do que o mas. O que eu fiz aqui? Agora eu fiz duas substantivações. A palavra não era um advérbio. Antes dela eu coloquei um determinante, um artigo, e esse artigo transformou esse não em substantivo. Processo de substantivação. Beleza? Substantivação. Ou derivação imprópria. Tudo bem? Aqui, dói mais do que o mas. Cara, mas, a palavra mas, originalmente é uma conjunção adversativa. Mas pelo fato de eu ter colocado o artigo aqui em cima, o que aconteceu? Esse artigo substantivou o mas. Ele deixou de ser uma conjunção e aqui passou a ser um substantivo. Entendeu? Esse é o processo de substantivação.
Ele pode ocorrer de outra forma. Lembra que eu disse que se você o puser na posição de um substantivo, ele vira um substantivo? Veja só. Imagine a palavra ai. A palavra ai, certo? O que é a palavra ai? A palavra ai, lá na classificação da morfologia, é uma interjeição, certo? Uma interjeição. Uma interjeição nem tem plural, ela é invariável, ela não flexiona. Agora, olha o que eu vou fazer nessa frase. Ais não me comovem. O que eu fiz aqui? Eu transformei o ai. Veja, primeira coisa que eu fiz, eu passei para o plural. O que eu disse para você? Pode passar interjeição para o plural? Não. Então, se eu passei, ela deixou de ser interjeição. Para ela vir para cá com um plural, ela tem que ter deixado de ser interjeição. Então, eu transformei, eu usei aqui a minha mágica, tá? Peguei o meu ki e transformei isso aqui em um substantivo. Eu coloquei numa posição de substantivo, que nesse caso está na posição de sujeito do verbo comover. Inclusive, ele está tão substantivo que ele foi passado para o plural. Nesse processo de passar de uma interjeição para um substantivo, ocorreu o processo de substantivação. Certo? Ocorreu o processo de substantivação. Então, ele pode acontecer por colocar um determinante antecipado em relação ao elemento e aí substantivá-lo, e ele pode acontecer por simplesmente utilizar na figura de um substantivo, usar como se fosse um substantivo. Tá vendo aqui que coisa mais bonita, certo? Muito bem. Agora que você já entendeu o que é substantivação, deixa o like, faz inscrição no canal, manda esse vídeo para algum amigo seu e até nosso próximo encontro. Força, guerreiro!